Olá, macramista! Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio da Jornada RM. Por aqui, nós vamos lançar um outro olhar sobre a técnica milenar dos nós, compreendendo que tudo pode ser macramê. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os tipos de materiais disponíveis no mercado e eu vou te apresentar alguns dos resultados que eu obtive com alguns deles. Para começar, eu quero te dizer que não existe o material correto, aquele que vai te dar o resultado de excelência. O que vai te trazer isso é um conjunto de conhecimentos com foco na técnica. Então, para te guiar nessa jornada, eu vou te apresentar quais são os materiais que eu mais utilizo no meu ateliê. Eu tenho aqui em cima da mesa o meu queridíssimo fio Antúrio, da Vanessa Maio. É uma marca que eu, particularmente, gosto muito do custo-benefício. Porque um rolo aqui que você está vendo, ele custa R$ 68,00 e vem 1 quilo de fio. Eu, particularmente, gosto da qualidade do produto e do rendimento também. Isso, para mim, é imprescindível. O fio Antúrio, assim como outros tipos de fio também, ele tem uma composição mais acrílica. Então, ao primeiro toque, você pode sentir aquela certa rigidez e uma aspereza no fio. Mas com o tempo e com o toque, você vai se acostumar na hora da produção. E vai entender que o Antúrio, ele traz um caimento muito interessante para as peças. Eu tenho aqui o meu vestido Trina para te mostrar como que ele fica, né? E aqui a gente ainda trabalhou a mescla de cores, o que trouxe um diferencial a mais para a peça. E o fio Antúrio, hoje em dia, eu já acho ele um que tem um pouco mais de mobilidade, comparados aos outros fios que eu já utilizei. Estou aqui na mesa com um fio que também é da Vanessa Maio, a mesma marca, porém ele é Antúrio com lurex. Não sei se você conhece o lurex, mas o lurex ele é acrílico, 100% acrílico. Então, quando a gente tem o lurex na composição de algum fio, ele vai sim trazer uma rigidez, um toque mais áspero, porém um brilho sem igual. Então, a gente tem que saber bem aonde nós vamos utilizar o fio de lurex. Eu vou deixar aqui algumas imagens de algumas peças em qual eu utilizei ele, para que você entenda o resultado e o caimento final. Esses fios de poliéster, como eles são conhecidos assim, geralmente no comércio, eles possuem 2 tipos de espessura, às vezes até 3 ou 4 tipos de espessura. Ou seja, aqui eu tenho um fio de 5 milímetros e ele é o Antúrio de 1 quilo. Já aqui eu tenho um fio de 4 milímetros, que é o Antúrio com lurex de 1 quilo. É claro que o rendimento do fio de 4 milímetros vai ser muito maior por questão da espessura do que o fio de 5 milímetros. Então, ele também é uma ótima opção em questão de custo-benefício. E o resultado do fio de 4 milímetros é muito mais sutil na peça. Porém, se você quiser uma franja mais vistosa, não vai ser com ele que você vai conseguir. E sim com os fios de 5 milímetros. Claro que nada te impede de anexar fios para poder encher a franja quando estamos trabalhando com fio de 4 milímetros. Mas, no geral, ele não traz uma franja tão vistosa assim, por questão da espessura. Outro fio muito conhecido e disponível no mercado é o fio náutico. E ele, sem sombra de dúvida, tem que passar longe do seu ateliê se você quiser produzir peças de roupa com resultado de excelência. O fio náutico a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um fio que não tem a alma, como a gente diz, é um fio que desbota e ele também não tem uma tração muito boa na hora que nós vamos aplicar o nó. Ele tende a desmanchar o nó, então a gente tem que apertar muito para que esse nó fique e muitas das vezes o resultado não vai ser muito agradável. Então, entre o fio Antúrio de poliéster e o fio náutico, escolha sempre
o fio de poliéster. Agora, vamos dar uma atenção para o fio de malha? Lá no início, quando eu comecei em 2017 no macramê para vestuário, eu não conhecia e também não tinha informações, assim como você está tendo, sobre quais os materiais disponíveis no mercado. Então, foi muito dinheiro jogado fora, tempo de produção, mas uma grande escola. Muitas das vezes, conhecer o material vai exigir que a gente teste. E só assim a gente vai entender o caimento, o rendimento e a qualidade desse fio. Porém, o fio de malha, ele não é um dos mais recomendados para você utilizar no vestuário. Nós até temos algumas linhas premium, porém, a espessura do fio de malha é muito grossa, o que traz um resultado não tão agradável. E foi assim que eu descobri que eu poderia produzir os meus próprios fios. Eu procurava um fio que tivesse um caimento, um toque sutil e trouxesse um aspecto de roupa realmente para as minhas produções. E foi aí que eu comecei a produzir os meus próprios fios a partir do suplex de poliamida. E esses são alguns dos resultados que eu obtive no suplex. Aqui você está vendo ele assim que eu corto. Eu pego todo o tecido e corto fio a fio. Sim, exatamente o que você escutou. Então, quando eu corto o fio assim, ele parece ser muito grosso. Porém, quando eu estico o fio, ele vira um rolotê com praticamente a mesma espessura do fio de poliéster. E isso no resultado da produção é incrível. Toque sutil, caimento perfeito e o plus, ele pode ser utilizado na moda praia. Se você for fazer alguma produção que seja para molhar, para ir à praia, para ir na piscina, eu te recomendo o suplex de poliamida. Aqui no nosso YouTube, eu te ensino a como produzir os seus próprios fios. Assim que você terminar esse episódio, procura lá que você vai entender como produzir os seus próprios fios e ter um resultado de excelência nas suas produções. O suplex de poliamida, ao contrário do poliéster e também ao contrário do suplex de poliéster, ele tem uma base algodão. Então, é por isso que a gente tem esse toque sutil, quase um veludo. Porém, não são em todas as produções que ele pode ser utilizado. No caso aqui do vestido Trina, a escolha ideal teria sido mesmo o fio de poliéster. Por quê? O suplex de poliamida, eu teria que ter, primeiro, o acabamento. Quando eu tirasse as franjas dele, eu ia ter que costurar tudo manualmente. Porém, ele iria me trazer umas franjas surreais. Você não tem ideia da franja do suplex de poliamida numa produção. Traz movimento, visibilidade e uma sutileza sem igual. Porém, toda peça produzida com suplex de poliamida, por ser tecido, ela vai ter um certo peso, diferente do fio de poliéster, que tem um caimento mais leve, porém um toque mais áspero. O que eu quero que você entenda é que todos os fios vão ter os seus prós e os seus contras. E é por isso que é muito importante você conhecer a fundo o caimento deles em cada nó, para que você tenha, assim, uma autoridade, uma autonomia na escolha do material na hora de executar uma peça X. Então, nesse episódio, eu quero que você entenda quais são alguns fios que eu já utilizei, o resultado deles e o caimento também. Agora, vamos falar sobre uma coisa mais importante, questão de custo-benefício, valores, quais são as marcas disponíveis no mercado e qual é a melhor delas. Como eu te falei lá no início, particularmente, eu utilizo o fio Antúrio da Vanessa Maio. Por uma questão de custo-benefício, vem 1 quilo de fio e eu pago R$ 68. Outra marca disponível no mercado que eu também utilizo muito, e eu gosto muito de utilizar os fios de lurex dessa marca, que é a Cabetex. E nós temos também a Artezeus.
Todas essas marcas que eu acabei de falar para você trabalham com fios de alta qualidade. Porém, o que vai variar entre elas é a questão do valor. Na Cabetex, eles produzem o rolo de 500 gramas, o que já não me atrai muito, e custa em média R$ 48. Então, quando a gente vai dividir isso para 50 metros de fio, a gente consegue fazer esse comparativo do custo-benefício. Isso é muito importante na hora da sua precificação. Já o suplex de poliamida, você vai comprar o suplex de poliamida a metro na casa de tecido normal. E, com o auxílio do nosso vídeo aqui do YouTube, você vai produzir os seus próprios fios. No meu estado, o suplex de poliamida está custando em torno de R$ 48 o metro. Só que o que você tem que prestar atenção é se o tecido é infestado ou não. Quando ele é infestado, ele vem com 1,40 m de largura, ou seja, um rendimento incrível. Porém, você também vai ter que ficar atenta na questão do manequim. Por quê? 1,40 m de tecido, no caso da largura, você vai produzir uns manequins 38, 40. Se você for utilizar 42, 46, 48, você vai precisar comprar 2 vezes essa medida de tecido, ok? Então, vamos supor que eu comprei suplex de poliamida para fazer um vestido e ele vai até o pé. Eu vou precisar de 5 metros de tecido e se for no manequim 46, eu vou ter que comprar 2 vezes 5 metros. Então, isso é muito importante para que você não tenha prejuízo na sua precificação. E esse foi o nosso primeiro episódio da Jornada RM. Aqui você entendeu quais são os materiais disponíveis no mercado e o resultado dele nas suas produções. E para a confecção do nosso tutorial gratuito da jornada, que ainda é surpresa, eu utilizei o fio Antúrio de 5 milímetros. Então, caso você já queira adquirir, lembre-se, Antúrio de 5 milímetros, no meu caso, da marca Vanessa Maio. Então, eu te espero amanhã no nosso segundo episódio para você entender a ficha técnica e a revelação da nossa peça surpresa.